Hoje eu vim falar para vocês e compartilhar algumas das minhas experiências que mais marcaram e fizeram minha virada de chave. Olá, eu sou a doutora Andréa Corrêa, tenho 30 anos de fonoaudiologia, sou responsável técnica da Clínica Deglutição Oral no Mato Grosso do Sul, de uma equipe de home care, ambulatorial e hospitalar. E eu vim aqui hoje compartilhar com você algumas das minhas experiências que fizeram mudar a minha trajetória dentro da fonoaudiologia. Mas eu vou citar 5 que foram uma virada de chave. Primeiro, a questão da minha filha ter tido refluxo oculto, desbiose gastrointestinal, que dificultou a introdução alimentar e que dificultava o sono dela noturno, quando bebê. Onde eu fui buscar recursos na área da saúde para melhorar a qualidade de vida da minha filha. E ali eu descobri que eu também, como fonoaudióloga, poderia contribuir junto com o gastropediatra. Segunda experiência que me marcou bastante foi um caso de um paciente no Rio Grande do Sul que eu atendi quando ele sofreu um acidente de moto com 19 anos de idade, fez um traumatismo craniano e o neurologista me indicou com um encaminhamento por escrito, pena que eu não tenho isso aqui mais, mas eu devia ter guardado, colocando, é um paciente vegetativo. O traumatismo craniano dele pegou áreas nobres do córtex frontal cerebral, porém eu gostaria que você avaliasse, porque ele já está com gastrostomia, com traqueostomia, não tem mais o que fazer, mas se controlar pelo menos a cialorreia dele, já vai ser de bom grado para que ele não faça recidivas de internação pulmonares. Quando eu recebi aquele papel, eu falei, eu não sirvo só para controlar a baba, eu tenho que dar mais. Ele só tem 18 anos. E ali começou um dos estudos dos quais eu fiz, que é na neuroplasticidade. Se eu tenho um jovem de 18 anos, e eu acredito até nos idosos, porque existe neuroplasticidade sempre, e eu tenho só 20% do cérebro utilizado, porque graças a Deus a gente não utiliza tudo, eu tenho que ativar os remanescentes que não estão lesionados. E eu tenho que acreditar nesse processo que eu vou poder contribuir para que ele faça, além do controle da cialorreia, a volta da deglutição, o prazer de degustação, de alimentação, a melhora respiratória, a melhora deglutitória, a fala, por que não? E aí eu fui estudar a ressonância, foi onde eu também fui me atualizar em estudar imagens, que é importante a fono saber identificar uma tomografia, uma ressonância e saber o que ela está fazendo com aquele paciente em conjunto com o neurologista. E ali começaram as minhas buscas e as minhas técnicas de utilização, muitas vezes empírica, associada à ciência, associada à prática clínica, indo testando, ensaio e erro, aquilo que dava resposta. Para nossa surpresa, depois de 6 meses de tratamento, ele tirou a traqueostomia. Ficou sem a traque. Começamos o uso da válvula de fala, usando a Pesmuir, que no Brasil era ainda início. Foi uma das pioneiras a usar a válvula de fala lá no Rio Grande do Sul. Tiramos a traque. Aí a gastrostomia, começamos a introdução alimentar, começamos com degustação. Na época eu usava apenas manobras digitais, não tinha alta tecnologia. E as famosas técnicas de ETTG, que a gente usa muito, né, de estímulo tátil térmico gustativo. Para nossa surpresa, o paciente voltou a comer o pastoso, depois do pastoso foi para o líquido, depois foi para o mastigatório. E para nossa surpresa também, porque tinha uma equipe de reabilitação de fisioterapia porreta, também conseguiu reabilitar a marcha. E ele voltou a andar. Então, é uma coisa marcante demais, porque eu não admito, nesses 30 anos, chegar para mim alguém que fale, não tem mais jeito, é vegetativo, não tem o que mais fazer. A palavra nunca, jamais, para mim, não existe.
A reabilitação, ela começa no teu acreditar no processo e acreditar que a nossa profissão faz sim a diferença na vida do teu paciente. O terceiro caso que me marcou bastante tem vários iguais, mas eu vou falar de um bebê que chegou para mim, baixo peso, desnutrido, abaixo da curva de crescimento, com um quadro quase que de sarcopenia pediátrica. E com recidivas de internação. O bebê tinha 9 meses, 9 meses, e já tinha tomado antibiótico 14 vezes. Falei, opa, a conta não bate. Ele já tomou mais antibiótico do que meses que ele tem de idade. Tem alguma coisa aí que não está compatível. E foi onde eu associei com o caso da minha filha e fui começar a estudar e questionar o pediatra, encaminhar, buscar o otorrino, gastropediatra e descobrimos que ele tinha APLV, né? A bendita alergia a leite e proteína do leite. E fez toda uma desmotilidade orofaringiana e fazia com que ele fizesse sempre acometimentos respiratórios, pulmonares, com internações continuadas. E é óbvio que precisava mesmo mantê-lo com antibiótico terapia, corticoide terapia, fora as internações. Aquele caso me marcou porque quando nós descobrimos a alergia, mudamos para o leite hidrolisado em conjunto com o gastropediatra e modificamos toda a estrutura do sistema motor oral, aquela criança ganhou peso, aquela criança saiu da sarcopenia pediátrica, ela modificou o estado nutricional dela, começou a sorrir, começou a balbuciar, começou a aceitar a introdução alimentar e saiu da sonda. Então foi um caso assim, muito marcante porque era um bebê que tinha risco de morte, literalmente, por um diagnóstico que não havia sido feito. O quarto caso que me chamou bastante atenção foi um caso de refluxo gastroesofágico, que é uma patologia que quando a gente fala, eu tenho refluxo, e ninguém descobre que por trás de um refluxo vem outras milhões de patologias que fazem com que o seu organismo reaja de uma forma inadequada. Foi o caso de um idoso que chegou para mim engasgando, presbidisfagia, porque já tinha 73 anos, então ele já tinha uma disfagia pela senilidade, tossindo, baixo peso, desnutrido e não aceitava tomar água. Porque a queixa era, eu tomo água, além de tossir muito, dá um negócio na minha barriga que eu passo muito mal, então eu não tomo água. E é óbvio que era um quadro grave de várias também internações e que já vinha tratando há mais de 1 ano, com pneumo, com neuro, com geriatra, sem um resultado efetivo do quadro clínico respiratório e da questão da desnutrição. Estava com sonda nasointeral, ele louco para tirar, que ele chamava de tromba de elefante, e tanto que eu apelidei depois a sonda nasointeral de tromba de elefante. E ele falou, pelo amor de Deus, eu vim aqui para você tirar a minha tromba de elefante. Eu quero comer de verdade sem passar mal. E ali a gente investigando, eu não fui tratar a disfagia dele. Porque lembra que eu falei que tem que sair da caixinha? Eu fui olhar o que estava causando a disfagia, além da senilidade e de parar na presbidisfagia. Quando eu pedi uma endoscopia, no qual na época eu fui criticada inclusive pelo neuro, veio uma endoscopia com esofagite erosiva, com hérnia de hiato e com uma gastrite absurda. Ao tratar essa questão da gastrite, da hérnia de hiato, da esofagite erosiva, junto com todo o tratamento, inclusive da fotobiomodulação nesse paciente na parte fonoterápica, nós tivemos os reais resultados no qual em 2 meses o paciente tirou a sonda, ganhou 4 quilos, se nutriu e nunca mais teve pneumonia. Foi um caso assim que melhorou a qualidade de vida e esse paciente eu acompanhei ele até 105 anos de idade, que foi quando ele foi a óbito pela velhice, pela idade.
e não por uma pneumonia aspirativa. Me marcou demais. E o quinto caso que eu vou falar é um caso recente, que é o caso de uma criança no qual a família chegou em desespero para mim. Minha filhinha só mama no peito, eu tenho restrição alimentar porque ela tem a PLV, mas ela não come absolutamente nada e eu não consigo fazer introdução alimentar. Ela tem pânico ao sentir o cheiro da comida. E é uma tristeza muito grande para a família, porque chegou para mim chorando, pedindo ajuda. E aí é óbvio que quando a gente vai estudando a fundo, a gente consegue associar o APLV com o refluxo, com a dismotilidade, com o sistema motor oral, com a desbiose gastrointestinal, com a dor que essa criança sente para engolir. O APLV ele pode causar refluxo, ele pode causar odinofagia, ele pode causar dismotilidade e disfagia. A odinofagia é o que mais me marca, porque um bebê sente dor para comer. É quase que dá choque na boca dele quando entra comida. Claro que ele não vai querer comer. Ele não tem prazer. E quando a gente trata e a gente reorganiza todo esse sistema, a criança começa a sorrir, ela começa a aceitar o alimento, ela começa a se nutrir por via oral, para de sentir dor, alivia a dor da mãe, do pai, e isso é sensacional. Então foram alguns dos casos que mais vêm me marcando, mas eu poderia ficar aqui citando outros vários. E o que eu quero deixar esse recadinho dessa experiência, dos casos que mais me marcaram, é porque faz muita diferença no nosso processo como profissional de querer buscar cada vez mais recursos e sermos realmente um profissional de excelência para todo mundo que chega para você pedindo ajuda. E se você quiser saber de mais casos, porque eu teria mais... Gente, eu já atendi 43 mil casos nesses 30 anos de fonoaudióloga. Então, se vocês quiserem saber outras experiências, ative o sininho, dá um like, me segue no Instagram que vocês vão ver minha prática clínica todos os dias.